Agora, Brasília, com a aprovação do texto que legaliza as bets aqui no Brasil e os efeitos entrando em vigor em janeiro de 2025, o tema ainda tem gerado debate. Para tirar dúvidas e esclarecer alguns pontos, conosco a repórter Marília Ribeiro, que conversou com exclusividade nessa quinta com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena. Marília, quais os destaques dessa conversa? Conta pra gente. Boa noite, bom trabalho. Oi, Thiago, muito obrigada, boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan, né? Exatamente isso, né? Mesmo com essa aprovação dentro do Congresso Nacional, promulgação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em janeiro e agora essa regulamentação começando a ter um certo caminho, acontece que está sofrendo muita resistência. E foi por esse motivo que nós fomos conversar, sim, com o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Dudena, que destacou o seguinte, Thiago, que há dois grupos sendo identificados nessas empresas de apostas online, né? Um que quer seguir a lei, tudo conforme, como diz a Constituição, e outro que está ali para justamente fazer aquela bagunça, para querer fazer a questão também daquelas sensações que as pessoas possuem de estarem sendo enganadas. Ele disse também, Thiago, que o governo vem identificando e, por isso, o Ministério da Fazenda pretende fazer um pente fino dessas empresas que estão para atrapalhar essa questão da legalização dos jogos de apostas aqui no Brasil. Nós temos esse trechinho para poder ouvir agora. Nós identificamos, a lei determinava que nós tivéssemos um prazo de adequação. Esse prazo de adequação ele se estende, como você bem colocou, até o final desse ano. Mas o que nós identificamos? Que durante esse prazo de adequação começaram a surgir dois grupos. Um grupo que de fato quer se adequar, que de fato quer prestar esse serviço seguindo leis, seguindo regras, e um segundo grupo oportunista que quer, na verdade, ou explorar os apostadores ou mesmo praticar fraudes, praticar crimes. O que então, por determinação do ministro Haddad, nós começamos a fazer? Uma operação que ele mesmo chamou de Operação Pente Fino, que é separar quem são aquelas empresas que nós vamos reconhecer nesse momento como prestando esse serviço na adequação. E do resto. Pois é, né, Thiago? Nesse primeiro período de adequação, que já vai começar agora na próxima semana, dia 1º de outubro, o secretário, ele disse também o seguinte, que aquelas empresas que começarem a agir da forma ilegal, né, porque apenas aquelas empresas que solicitaram ao Ministério da Fazenda as autorizações, somente elas vão poder estarem atuando aqui no Brasil a partir da semana que vem. São cerca de 113 empresas. Caso outras empresas que não solicitaram, essas serão derrubadas. O que vai acontecer com aquela pessoa que aposta e tem dinheiro dentro dessas casas de apostas? Elas vão ter até o dia 11 de outubro para poder resgatar esse dinheiro, para poder sacar. Caso isso não aconteça, a casa vai ser derrubada e aí a pessoa acaba não tendo esse dinheiro de volta. Nós temos também essa fala do secretário para ouvir agora. Por que é importante esse período e é importante para a população saber? Se os apostadores tiverem recursos nessas casas de apostas ilegais, eles vão ter que sacar esse dinheiro, porque dia 11 nós iremos derrubar todos os sites de casas de apostas ilegais. Então isso foi uma medida para, desde logo, separar quem são empresas que de fato querem se adequar, cumprir leis, cumprir as regras do Brasil, das demais. Então esse é esse movimento que nós fizemos na semana passada. Pois é, né, Thiago? Além disso, o secretário também comentou nessas movimentações que vem acontecendo dentro do Congresso Nacional, dentro do governo e até mesmo dessas casas de apostas, né, tentando meio que atrapalhar essa questão da regulamentação das bets aqui no Brasil. Outro ponto também que ele acabou destacando, Thiago, é que de ontem para hoje surgiu que algumas empresas de apostas, elas já querem colocar em prática uma portaria que entraria a valer apenas em janeiro de 2025. Elas já querem que isso aconteça agora, a partir do dia 1º de outubro. Que é o quê? É começar a bloquear aquelas apostas que são feitas com cartão de crédito. Então, essa questão de bloquear partiu das empresas. O secretário acabou destacando isso, né? Que esse bloqueio dos cartões de crédito partiu das empresas. Nesse momento, a partir do dia 1º de outubro, o Ministério da Fazenda não vai cobrar. Porém, a partir de janeiro de 2025, vai haver sim uma fiscalização em relação a essas apostas que são feitas com cartão de crédito, né? Elas deverão estar bloqueadas, Thiago.
E há uma preocupação dos poderes também. O ministro Luiz Fux, do STF, convocou uma audiência pública para tratar sobre as bets. Como é que vai ser esse encontro, essa reunião? Marília. Tiago, essa reunião está marcada para o dia 11 de novembro, né? Para ela acontecer no dia 11 de novembro, lá no Supremo Tribunal Federal. E ela partiu logo após a Confederação Nacional do Comércio entrar com ação lá no STF para poder tratar sobre essa questão das bets, né? Eles alegaram a questão do endividamento e também da saúde pública. Nessa questão, o secretário também acabou destacando que cada poder tem o seu trabalho, né? Ele tem ali tá ali para poder fazer o seu trabalho. A Secretaria de Prêmios e Apostas está ali para poder cumprir o que está na Constituição. E nós temos esse trecho também. O Bacen, no desempenho da sua atividade, fez um estudo para entender, na sua perspectiva, o setor. O que nos cabe? Ir ao Bacen, conversar com o Bacen, entender esses dados, incorporar, entender as metodologias, incorporar esses dados para nos alimentar e fazer da nossa regulação uma regulamentação melhor. Em relação a, por exemplo, outros projetos de lei, o Congresso é soberano para aprovar aquilo que ele deve e entende por bem aprovar democraticamente. O que nos cabe é lidar com a lei aprovada. Da mesma forma, caso o judiciário entenda por fazer alguma espécie de declaração de constitucionalidade, ele está no exercício da sua competência. De novo, o que nos cabe como órgão regulador? Seguir a lei e seguir a Constituição. Pois é, né, Tiago, nessa audiência que vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal sobre as bets, essa regulamentação das bets, ela deve contar, né, foram convidados para poder participar os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, Rodrigo Pacheco e também Arthur Lira, também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. No início dessa fala do secretário, ele acabou destacando, né, esses dados que foram divulgados pelo Banco Central nesta semana, dados que acabaram dados alarmantes em relação aos valores que são gastos por brasileiros, né? Cerca de 20 bilhões de reais mensalmente são gastos. E um outro dado que acabou deixando mais assustado foram os dados das pessoas que recebem o Bolsa Família, né? Que 5 milhões de pessoas acabaram gastando 3 bilhões de reais. Nessa fala, o secretário diz, né, que é necessário conversar com o Banco Central para poder entender como é que foi feita essa análise técnica, que ela foi feita a pedido do senador Omar Aziz. Então, por isso que é tão importante também a participação do presidente do Banco Central nessa audiência pública que vai acontecer lá no Supremo Tribunal Federal no dia 11 de novembro. Tiago, parece que essa novela ainda não está perto de terminar, mesmo com essa regulamentação tão próxima. Tem muita coisa ainda para acontecer. Dentro da Câmara dos Deputados já há uma movimentação para a CPI que investigue esses jogos e a gente vai continuar acompanhando essa história. É isso. Então, a entrevista exclusiva da Marília Ribeiro, toda a nossa equipe de Brasília. Bom trabalho, Marília. Bom, vou chamar o Cristiano Vilela aí e perguntar o seguinte, sobre a preocupação, né, não só do setor privado, do comércio, até da Febraban, que se movimentou e se manifestou, mas há uma preocupação dos poderes. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, você marcar uma audiência pública para daqui a 45 dias, quase já lá no mês de janeiro, quando entram em vigor as normas para esse setor, Vilela, qual que é a preocupação? Mas é uma preocupação que vai aumentando, claro. Exatamente, é que a gente tem que analisar que essa audiência pública ela está sendo marcada pelo judiciário. É o judiciário que, uma vez provocado, está chamando as partes para dialogar. Isso não quer dizer que não caiba ao Poder Executivo, especialmente, ou até ao Poder Legislativo, que tem a capacidade de propor leis, promover determinadas medidas que venham a criar alguns ajustes com relação à aplicação das regras que estão em vias de serem colocadas em prática. Então, o judiciário ele tem que analisar a constitucionalidade, são as medidas, eventualmente, que possam ser adotadas ou exigidas para adequação constitucional. Agora, quem tem poder realmente de criar leis ou normas regulamentadoras seriam os dois outros poderes, ou o legislativo ou o executivo. E, Dora, só para a gente acrescentar, é uma questão social, claro, né? Mas, de qualquer forma, eu queria te perguntar sobre o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, se for provocado, deve dar alguma destinação? A própria Marília falou em CPI para investigar. São aqueles assuntos no Brasil que todo mundo começa a falar e aí os poderes acabam reagindo, né?
Olha, não é nem uma questão de CPI, porque o que está acontecendo está aí à vista de todos. A gente tem 3 problemas do Brasil: queimadas, violência na política e essa erosão da renda das famílias, que é isso. E há uma consciência, tanto no governo, quanto no Congresso, no Executivo, quanto no Legislativo, de que não se entrou bem nessa questão lá atrás, não se teve toda a dimensão do problema, da grandiosidade do problema. É por isso que agora o governo está correndo para ver, tampar esses buracos, porque percebeu que não foi bem, não teve realmente a dimensão da repercussão que isso poderia ter nas famílias, na vida das pessoas, saúde mental, economia, na economia de um modo geral, porque esse dinheiro está sendo carreado para apostas. Gente, 3 bilhões em um mês destinados a apostas realmente é uma coisa inadmissível. Então, o judiciário entra, o legislativo entra, tem muita gente do legislativo, inclusive, contra, né, o que vai ser uma batalha dura, mas esse é um problema que eu tenho a impressão que, capitaneado por essa preocupação do governo, vai realmente agora atrair a atenção do poder público, dos 3 poderes, que merecia. Deveria ter sido feito lá atrás? Deveria, mas o importante agora é consertar o que foi mal feito.